Quem é o arcanjo Miguel para Judas e Pedro? Vejamos o que diz Ellen White, profetisa do Adventismo. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo: "O Senhor te repreenda." Livro Primeiros Escritos, página 164. Essa citação de Ellen White faz referência a Judas 9, em que ela coloca Jesus e o arcanjo Miguel como se fossem a mesma pessoa. Vejamos o texto bíblico. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 9. Interessante que em toda a carta, Judas cita o nome de Jesus por 6 vezes. Se Jesus fosse o arcanjo Miguel, por que Judas, no versículo 9, não coloca o nome Jesus, e sim o arcanjo Miguel? Se Jesus e Miguel são a mesma pessoa, por que Judas começa o capítulo, versos 1 e 4, usando o nome Jesus, depois no verso 9 muda para o arcanjo Miguel, e depois nos versos 17, 21 e 25 muda de novo para Jesus? Fica claro que Judas se refere a 2 pessoas distintas. Vejamos quem é o arcanjo Miguel para Judas e Pedro em um texto paralelo. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9 a 12, diz assim: "Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção." 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9 a 12. Agora vejamos Judas, versos 8 a 10, que diz assim: "Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: 'O Senhor te repreenda.' Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem." Judas, versos 8 a 10. Veja que Judas e Pedro falam exatamente sobre o mesmo assunto, palavra por palavra. Vejamos a comparação das 2 falas. Pedro: desprezam a autoridade. Judas: rejeitam as autoridades. Pedro:
difamar os seres celestiais. Judas, difamam os seres celestiais. Pedro, contudo, nem os anjos. Judas, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel. Pedro, fazem acusações injuriosas. Judas, fazer acusação injuriosa. Pedro, contra aqueles seres. Judas, contra ele. Pedro, difamam o que desconhecem. Judas, difamam tudo o que não entendem. Pedro, criaturas irracionais. Judas, animais irracionais. Pedro, serão corrompidos. Judas, se corrompem. Pedro fala sobre a atitude dos anjos, no geral, enquanto Judas oferece o exemplo de um anjo específico, no caso, o arcanjo Miguel. Eles estão falando de seres angelicais. Portanto, fazendo a correlação entre essas duas passagens, fica claro que para Judas, o arcanjo Miguel é apenas um anjo. De forma alguma, Judas está se referindo a Jesus como o arcanjo Miguel, como Ellen White e os adventistas afirmam.